Olá! Hoje eu vim falar sobre o bambu. Por que ele é considerado tão sustentável? Meu nome é Júlia Magaldi e eu vim compartilhar com vocês então esse conteúdo. Eu vou começar falando então do bambu. O que ele é, né? Ele é então uma gramínea. Ele está dentro do grupo das gramíneas arborescentes gigantes, né? Então ele é um tipo de grama. Ele cresce em rizomas. Então a gente tem aqui no desenho como é que funciona. Os rizomas são como caules subterrâneos. Então, além dos rizomas, que é mais ou menos essa estrutura aqui, a gente tem saindo dos rizomas as raízes. E o bambu cresce a partir do rizoma, né? Ele cresce tanto bambu como brotos de bambu também. Existem vários tipos de plantas que crescem por rizoma, né? Por exemplo, o gengibre, a cúrcuma. E o bambu, então, ele é uma dessas plantas e ele tem vários tipos de rizoma, né? Dependendo da espécie, vai ser um rizoma mais linear, como esse aqui que eu desenhei, mas tem também os rizomas entolcerantes, que são aqueles que são por blocos, né? No Brasil, a gente tem alguns tipos de bambu, alguns que são por rizomas entolcerantes e outros que são por rizomas lineares, como esse aqui. O florescimento do bambu, ele acontece a cada 50 ou 60 anos, são florescimentos longuíssimos e depois que ele floresce, ele morre. Então, a reprodução do bambu geralmente se dá de forma assexuada, através então desses rizomas vão nascendo os brotos e muitas vezes é possível pegar então uma muda e plantar em outro lugar. Só que quando esse bambu chegar nesses 50 ou 60 anos, tanto o original como os brotos dele que foram plantados em outros lugares florescem em geral ao mesmo tempo e todos morrem ao mesmo tempo. Isso aconteceu, foi um fenômeno que aconteceu na Ásia, uma vez que bambuzais em diferentes lugares do país todos morreram ao mesmo tempo. Uma característica muito importante do bambu é que ele cresce muito rápido, né? Então, no Brasil, por exemplo, uma das espécies mais comuns que são usadas na construção é o bambu gigante. E já observaram que ele cresceu 39 centímetros em 24 horas, então é realmente muito rápido. Já tem espécies no Japão que foram observadas mais de 1 metro de crescimento em apenas 24 horas. Então é realmente uma coisa fenomenal. Então, dentro de 4 ou 5 anos que o bambu foi plantado, você já pode colher ele. Ele cresce muito rápido e por isso ele é basicamente composto de amido e água. E por conta disso, ele é muito suscetível a ataques biológicos, como de fungos ou de brocas, né, carunchos e etc. Então, por conta disso, dessa suscetibilidade dele, ele precisa de um tratamento robusto e isso passa por lavagem, né, para tirar o excesso do amido e também por imersão dele com produtos químicos que podem ser biodegradáveis, para penetrarem nessa fibra do bambu, para então ele realmente ficar resistente a esses ataques biológicos. Aqui eu desenhei então a estrutura do bambu, né, que a gente está vendo aqui, então como é que ele nasce. Isso aqui são os nós, né, que estão representados aqui. O bambu, ele é uma planta oca, né? E geralmente, por exemplo, o bambu gigante, ele tem um diâmetro de mais ou menos uns 14, 15 centímetros. A gente tem essa parede aqui e esse trecho se chama colmo. Então, aqui são os colmos, o diafragma. E essa estrutura, então, do bambu, ela apresenta uma resistência para a construção civil que é muito interessante. Tanto para compressão como para tração. Para compressão, ela se assemelha muitas vezes a um concreto não de alta resistência, né? Então varia de 20 a 30 MPa em geral. E a tração tem espécies que têm mais de 300 MPa de resistência. Então é um material super resistente à tração. A susceptibilidade dele em relação à resistência é de fendilhamento. Então, são essas rachaduras que se dão na parede do colmo e que, em geral, são rachaduras que param nos nós.
Mas isso requer, então, um cuidado muito especial, principalmente nas conexões, quando a construção for feita, né? As conexões de bambu, no momento de furar o bambu, de fazer as conexões com parafusos e etc., esse é um processo que pode acontecer do fendilhamento, então tem que ser uma mão de obra especializada que saiba trabalhar com bambu e que não provoque esse tipo de fissura nele na hora de fazer a fixação dessas conexões. Depois de contar um pouquinho dessas características para vocês, principalmente do bambu da forma mais natural dele, queria contar um pouquinho do BLC, que é o bambu laminado e colado. Já é uma tecnologia que existe no mundo, a gente ainda não tem um fornecedor no Brasil, mas ele é um material semelhante a uma madeira colada laminada, né? O CLT ou MLC, enfim. Como é que funciona, então? O processo de fendilhamento ele é daí proposital para ficarem fitas, né? Feitas desse bambu, e a partir delas é feito, então, a laminação e a colagem dessas lâminas, né? E já, então, existem chapas desse bambu laminado colado, que é o BLC. É um material super interessante pensando na industrialização já, né? Em outros tipos de construção, porque, em geral, a gente vê o bambu mais na forma natural dele, o que nem sempre é o que é almejado esteticamente, né? Nem todo mundo quer ficar vendo o bambu lá da forma natural dele. Então, espero que essa seja uma opção viável para a gente em pouco tempo aqui no Brasil, porque vai ter um aspecto de madeira e é uma solução que pode ser usada tanto para a estrutura como para a vedação de uma construção. Eu vou colocar depois uma foto aqui de uma obra para vocês darem uma olhada, que é feito com esse material. E aí, por que então que o bambu é considerado tão sustentável? Virtualmente, a gente pode considerar ele CO2 neutro. Por quê? Porque enquanto ele está crescendo e amadurecendo, ele captura muito mais CO2 do que quando ele já está maduro. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai capturando, e aí quando o bambu é cortado, ele fica com esse carbono capturado nele. Por mais que ele passe por um processo de beneficiamento, de corte, de tratamento e tudo mais, como ele capturou esse CO2 ao longo do crescimento dele, ele geralmente vai emitir no beneficiamento, mas ele já compensou, digamos assim, ao longo do crescimento. A gente não pode falar de fato que ele vai ser CO2 neutro, porque vai depender do processo de beneficiamento, da distância da indústria até a obra, tudo isso pode variar. Então, é mais para a gente ter uma ideia de que ele captura carbono enquanto ele está crescendo, e por mais que ele passe por um processo de beneficiamento e transporte, ele já capturou boa parte do CO2. Outra questão é que é um material rapidamente renovável, ou seja, ele cresce muito rápido. Então, ele pode ser muito abundante, né? Ele cresce mais, né? Então, ele, em tese, de acordo com a natureza, ele seria infinito, ao contrário de materiais que não são renováveis, né? O petróleo é o mais conhecido, mas não é um material da construção civil, mas mesmo o cimento, né? Em tese, ele é de fonte não renovável, ele precisa de mineração. Além do mais, o cimento ele é um dos materiais que mais emitem CO2 na face da Terra. Ele representa 2% das emissões de CO2 antrópicas no mundo, então é realmente uma comparação bem extrema, né? De qualquer maneira, tem essa questão de ser rapidamente renovável e também, ao final da vida útil, ele é um material biodegradável. Então, se a gente pensar que um edifício vai durar 30, 40, 50 anos, no processo de desmonte dele, esse é um material que vai se decompor na natureza, diferentemente dos resíduos da construção civil mais comuns, como o concreto. De qualquer maneira, isso não quer dizer que o bambu não tem nenhum tipo de impacto. Então, a gente tem um processo de beneficiamento que eu comentei, então ele vai emitir um CO2 nesse processo. Além do mais, as plantações, se elas não forem feitas de uma forma em conjunto com a natureza, né? Se forem usadas espécies invasoras em áreas de proteção e tudo mais, ele pode se tornar um problema, ele pode ser danoso para a natureza, para áreas de preservação e tudo mais.
de qualquer maneira, é um material que tem muitas possibilidades e tem essas características positivas, né? Tanto ser rapidamente renovável, como ele ser biodegradável, como ele capturar carbono enquanto ele está crescendo e etc e tal. Então a gente entende que o bambu realmente é um material que deveria ser muito mais usado e mesmo nos centros urbanos, né, à medida que a gente conseguir no Brasil trazer um processo de industrialização desse material e ele se tornar viável para outros tipos de construção que não usem necessariamente uma estética mais rústica, digamos assim. Então, ele é um material que a gente tem que olhar com muito carinho como uma possibilidade de solução e de minimização de impactos da construção civil. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você tiver dúvidas, se você tiver comentários, deixa aqui, dá um like e segue a gente lá no Instagram. Até mais!